Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2013. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 2 de dezembro de 2013. Ata da sessão ordinária realizada no dia 2 de dezembro de 2013. Aos 2 dias do mês de dezembro de 2013, na Sala Augusto Garé da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso 330, Jardim Panorama, esteve presentes em sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gabeni, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabeni. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2013, que, discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura da indicação número 126 do vereador Norberto José Gabeni. Indica realizar na área verde existente na confluência da Alameda Tiradentes com as ruas Eugênio Saboia e São Paulo das seguintes melhorias: passeio público interno, bancos, modernização do sistema de iluminação pública. Indicação 127 do vereador Wilson Barbirato, indica contratar professor de artes marciais para o Departamento Municipal de Esporte. Indicação 128 do vereador Wilson Barbirato, indica adotar as seguintes medidas do Centro de Apoio e Recreação do Trabalhador João Carlos Web: levantar o muro que faz divisa com as residências localizadas na Rua Equador, substituir o alambrado localizado na Rua Paraguai por muro. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou às comissões competentes moção de apoio do vereador Wilson Barbirato, onde a Câmara Municipal de Macatuba manifesta seu apoio ao movimento denominado Frente Parlamentar pela valorização do setor sucroenergético. Acatando o disposto no artigo 60 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, nos termos do inciso 1º do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno. O senhor presidente colocou as seguintes proposituras em discussão: projeto de lei número 44 do Executivo, que dispõe sobre a alteração na legislação tributária. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou a votação da propositura fosse nominal. A propositura acima foi rejeitada por 8 votos contra, sendo contrários votos de Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Marcos Rogério Soares de Góes, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Nos termos do inciso 1º do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a seguinte propositura em discussão: projeto de lei número 45 do Executivo, que altera o artigo 144 do Código Tributário Municipal, lei número 845 de 1975, que define o zoneamento urbano no município de Macatuba para efeito de tributação. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou que a votação da propositura fosse nominal. A propositura acima foi rejeitada por 8 votos contra, sendo contrários votos de Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Marcos Rogério Soares de Góes, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão,
Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Nos termos do inciso 1º do artigo 92 do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a seguinte propositura em discussão. Projeto de lei número 46 do Executivo, que institui o imposto sobre transmissão de bens imóveis e da outras providências. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou que a votação da propositura fosse nominal. A propositura acima foi rejeitada por 8 votos contra, sendo contrários os votos de Carlos Augusto Maganha Vane, Jorgivaldo Pérez de Santana, José Antônio Tavano, Marcos Rogério Soares de Góes, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Nos termos do inciso 1º do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a seguinte propositura em discussão. Projeto de lei número 47 do Executivo, que institui no município de Macatuba a contribuição para custeio e iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou que a votação da propositura fosse nominal. A propositura acima foi rejeitada por 8 votos contra, sendo contrários os votos de Carlos Augusto Maganha Vane, Jorgivaldo Pérez de Santana, José Antônio Tavano, Marcos Rogério Soares de Góes, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou em deliberação as seguintes proposituras. Projeto de Decreto Legislativo número 1 da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura de Macatuba relativa ao exercício de 2011. Colocado em votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, a propositura foi aprovada por unanimidade de votos. Projeto de resolução número 6 da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com instituições bancárias, visando a concessão de empréstimos, financiamentos de bens de consumo e o arrecadamento mercantis aos servidores públicos e vereadores da Câmara Municipal de Macatuba, através de consignação em folha de pagamento e da outras providências. Colocado em votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, a propositura foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto do artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura. Moção de apelo do vereador Norberto José Gabani, que dispõe sobre transformar o 3º agrupamento da Polícia Militar de Macatuba em pelotão. Moção de apelo. Através de constantes sacrifícios próprios e sobrepondo-se às inúmeras dificuldades inerentes ao seu trabalho, a Polícia Militar sempre cumpriu com a galhardia a sua função de preservar a ordem pública, levando tranquilidade e segurança à população macatubense. Infelizmente, a escala de criminalidade no município, que possui aproximadamente 16.366 habitantes, tem atingido índices preocupantes: furtos, assaltos, roubos e invasão a domicílios, estabelecimentos comerciais e bancários. Intensificam-se de forma alarmante, gerando a compreensível indignação da população, refém da insegurança que permeia a cidade. Enquanto o delinquente sente-se à vontade, transitando livremente pelos bens de uso comum do povo para fazer vítimas indefesas, nem as escolas, outrora baluarte do saber,
não poupadas das ações marginais. A insegurança chegou a tal ponto que as pessoas resistem à ideia de ausentar-se de suas residências, temendo que elas se tornem alvo de gangues de marginais que parecem se disseminar sem controle. Sendo assim, a Câmara Municipal de Macatuba apela ao excelentíssimo governador do Estado, Sr. Geraldo Alckmin, para que sejam tomadas providências urgentes no sentido de transformar o 3º grupamento da Polícia Militar de Macatuba em pelotão. Encaminha-se cópia ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, Sr. Tarcísio Matheus Abel, ao cabo PM Emerson Ângelo Alberton, comandante do 3º GP da Polícia Militar de Macatuba. Macatuba, 6 de dezembro de 2013, vereador Norberto José Gabani. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fala a leitura das indicações número 129. Indicação 129/2013, indico ao excelentíssimo prefeito efetuar as seguintes melhorias na área verde localizada na confluência das ruas Portugal, Argentina e Itália, que faz divisa com residências localizadas na rua Portugal e Itália, conforme croquis anexo. 1. Melhorar a arborização. 2. Implantação de passeio público interno. 3. Implantação de iluminação pública. 4. Instalação de bancos. 5. Instalação de academia ao ar livre. Sala Augusto Daré, 6 de dezembro de 2013, vereador Wilson Barbirato. Justificativa. Apesar de seu tamanho razoável, a área verde localizada na confluência das ruas Portugal, Argentina e Itália, e que faz divisa com residências localizadas nas ruas Portugal e Itália, possui poucas árvores e não conta com qualquer atrativo que desperte o interesse das pessoas que a utilizam. Com a adoção das medidas propostas, os munícipes terão a oportunidade de desfrutar com segurança dos seus momentos de sossego e lazer, sendo que a frequência constante de pessoas naquele espaço público irá contribuir para coibir a permanência de vândalos e pessoas mal intencionadas no local. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 9 de dezembro de 2013. Catando o disposto, parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei a chamar os vereadores inscritos para versar sobre o assunto do livro escolha. Marcos Góes. Boa noite, senhor presidente, colegas de trabalho da mesa, colegas de plenário, aos munícipes presentes. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado em ata um assunto que é de suma importância, não só para os munícipes, mas como também para nós vereadores. No dia 5/8/2013, foi dada a entrada para nós vereadores um projeto de lei e foi votado no dia 12/8. Esse projeto de lei diz respeito aos loteamentos da cidade. Foi aprovado por unanimidade por todos nós, vereadores aqui presentes. Até porque também nós achamos que é correto a medida que foi posta pelo Executivo. Só que nós, vereadores, nessa época, nesse dia, nós não sabíamos que já existia um projeto pré-aprovado em nossa cidade. A gente não tinha esse conhecimento. Eu fui bastante, eu participei até de um debate nesse final de semana com uma pessoa do Executivo, onde ele foi bem enfático e tentou jogar nós, vereadores, contra a população, dizendo que nós aprovamos esse projeto, sabendo do projeto. Nós sabíamos sim do projeto, mas nós não sabíamos que existia um loteamento já com 186 casas pré-aprovado há mais ou menos um ano. Eu procurei fazer algum levantamento a respeito desse loteamento, e hoje nós temos aproximadamente, até hoje à tarde,
478 inscrições para esse loteamento. Então, são 478 pessoas, famílias, que estão correndo atrás da sua casa. Eu fiquei bastante aliviado quando o senhor me procurou, onde o senhor foi juntamente com o vereador Norberto, o vereador Silvio, conversou com o executivo e disse que ele está disposto a rever... Desculpa, Wilson, vereador Wilson. Ele está disposto a rever e até mesmo a aprovar dentro das normas do loteamento que já está pré-aprovado. Eu também tenho a certeza que ele vai ter a consciência que esse loteamento que está pré-aprovado, ele só tem 1 metro de diferença, ou 10 metros quadrados da lei que nós aprovamos aqui em cima. Eu acho que não vai afetar em nada as pessoas que moram no fundo das casas, não tem nenhum quintal para seus filhos brincarem. Não é 1 metro ou 10 metros que vai prejudicar. Então, eu sugiro ao senhor, o senhor comentou comigo, que na quinta-feira vai ter a reunião com a comissão, né, com os proprietários do loteamento, que todos nós, vereadores, participamos dessa reunião. Né, Norberto? Eu acho que é o correto todos nós estarmos juntos lá, para que a gente coloque a nossa sugestão para o prefeito, para o executivo, e que eles saibam também a pressão que nós estamos sofrendo na rua, porque nós que estamos sendo cobrados a respeito das casas. Todos aqui, acho que foram cobrados, já foram questionados a respeito disso. Tenho certeza disso. Então, acho interessante que todos nós participemos dessa reunião, para que a gente possa também ter conhecimento e poder dar satisfação para a população. Tá, senhor presidente? Então, é isso que eu queria pedir para o senhor, que o senhor fizesse uma reunião com a gente, depois aí que a gente conversasse e acertasse. Nesse dia, todos estão presentes. Muito obrigado. Viu? Ricardo Genovese. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite aos companheiros de trabalho. E boa noite às pessoas que estão assistindo. Senhor presidente, eu também, a respeito que o vereador Marcos Góes comentou, eu também queria fazer um comentário, porque durante essa semana, o companheiro Carlinhos, ele me ligou, né, perguntando sobre uma inscrição que estava acontecendo em Pederneiras, né? Aí eu realmente não sabia do que estava se passando, e eu preferi então ligar para o senhor, no qual me deixou tranquilo que aquilo não era uma inscrição, tá? Só que eu vejo uma controvérsia aí no caso do vice-prefeito, tá? Ele colocou no Facebook que as pessoas têm que ir e tem que ser hoje. Então isso deixou a população confusa. Então, se o senhor tiver alguma coisa, já puder me dar, e também para os companheiros aí, porque de repente eu já passei por algumas pessoas, não precisa ir em Pederneiras porque não é inscrição. E de repente a pessoa pode me pegar na rua, porque todo mundo está precisando dessas casas, né? E aí acontece essa controvérsia. Eu escutei do senhor que não precisava ir para Pederneiras, e eu vi no Facebook do vice-prefeito que é para ir fazer essa inscrição em Pederneiras. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, essa inscrição não é inscrição do CDHU, que a prefeitura falou que está comprando o terreno. Isso daí é uma listagem que vai ser analisado, todo mundo ainda, para ver quantas pessoas querem casa. Então, o pessoal da loteadora lá, a incorporadora, inclusive o dono do loteamento, falou que não sabia dessa inscrição com a gente hoje. Ele falou que o Laerte já está fazendo, mas a gente nem sabia dessa inscrição. Pederneiras, a Jauense, que chama. Certo. Ele é caixa aqui, né? Como é Minha Casa Minha Vida. Então, uma inscrição assim, que a prefeitura não sabia o que estava sendo feito. Então, muitas pessoas começaram a procurar a gente para saber o que era essa inscrição. Aí eu fui para Pederneiras na sexta, depois que você me ligou, eu fui até com a Thelma lá, que é uma casa lotérica. Ela passou a informação que era na Jauense. O pessoal estava fazendo um pré-cadastro, para ver quantas pessoas estão querendo casa, está analisando documentação. Então é só levantamento de dados, né? Não seria inscrição. Não é inscrição definitiva ainda, igual foi feito no Vale Verde na época que foi no... Se me permite, presidente? Mesmo sendo uma pesquisa, né?
essas pessoas que fizeram essas inscrições, se realmente for aprovado o loteamento, vai ter validade. Entendeu? Porque elas estão indo lá munidas de documento e os documentos estão guardados lá com ele. Então, para fazer análise já, né? Exatamente. Então, não é perdido eles terem ido até lá. Vai ser, não, Julinho? Vamos pegar a sequência e vai ver quem que tem condição. Isso. Entendeu? Vai ser. Então não é perdido, não significa, Ricardo, que eles foram lá e falaram, pô, mas eu fui enganado então, né? Não. Eles vão ser, se for realmente aprovado, que eu acredito que seja, também vai ter validade todos esses documentos, essas 478 pessoas até agora. Então, peraí, então quem foi lá em Pedroneira saiu na frente e se tiver uma inscrição aqui, aqueles vão ser os primeiros da fila? Não, eu acredito, eu não sei o regulamento que vai ser usado, né? Se vai ser por sorteio, né? Isso, vai ser uma avaliação social, parece que é isso. Então, ficou um pouco confuso, então eu gostaria de estar pedindo até esclarecimento sobre, porque está tendo dois lados, né? Uma pede para ir lá, a outra não precisa ir, então... Por isso que eu fiz questão, assim, da gente estar participando realmente dessa reunião, se for aprovado realmente no dia que nós formos lá, depois fazer uma reunião juntamente com o responsável, para que a gente possa, se a gente vai ser questionado, dar satisfação para a população. Porque fica desencontrada a informação, né? Quando participa alguns, outros não, realmente. Eu, no caso, nesse dia, infelizmente, eu tenho médico, mas aí os companheiros indo vai estar trazendo essa informação. Quando fica desencontrada a informação, aí vai falar, mas você está me representando como vereador e não sabe da informação? E isso é mal, isso é muito grave, né, senhor presidente? Agora, um outro assunto que eu... Sim, mas eu não falei do prefeito, eu falei o seguinte, que nós, vereadores, somos cobrados por isso, né? Então, justamente, é só a informação que a gente precisa, Léo. Não seria ocupando o prefeito, ocupando o vice, é só as informações desencontradas. Tá? Não é culpando ninguém, não. Sim, então, nem isso, infelizmente, não tinha informação. Então, realmente... senhor presidente, o outro assunto que me trouxe até aqui é a respeito de um caso, um surto de escorpião que está tendo na cidade. Eu acho que é do conhecimento já de todos. E em meados de novembro, eu fui chamado por umas pessoas que moram no núcleo habitacional Vila Nova, né? E ele tinha ali com ele um pote que ele tinha colocado 15 escorpiões. E o pessoal estava retirando do cemitério, então ele estava saindo do cemitério e indo até o bairro Vila Nova. Então, nesse dia, eu já senti, né, uma obrigação de estar indo para a prefeitura, não sabia ainda até onde, para quem que podia resolver o problema. No dia 14 de novembro, eu cheguei na prefeitura e o Gelo me atendeu, né? E nesse momento passei para ele sobre o escorpião amarelo, no caso, e o Gero ligou para o Carlinhos, que é o secretário do Meio Ambiente. Tá? O Carlinhos, ele já deixou certo que ele ia ligar também para o Fábio, secretário da Saúde, e fazer uma reunião, no qual, dia 18/11, aconteceu realmente essa reunião. O Fábio, o Carlinhos e o pessoal da Vigilância Sanitária. Então, ali eles estavam fazendo um trabalho para ver como que eles iam realizar essa limpeza, enfim. Então, na terça-feira, dia 19, eles começaram a passar nas casas, fazendo uma pesquisa, para não alarmar a cidade inteira se o problema está, de repente, próximo do cemitério, né? Então, eles fizeram um raio de 200 metros próximo ao cemitério, e aí eles conseguiram detectar que o problema estava por ali, e fizeram, então, do dia 19 até o dia 29, a dedetização, tá? E aí, senhor presidente, chegou agora, hoje, né, ao meu conhecimento, que houve, por esses dias, na semana passada, no caso, 2 casos de picada de escorpião na cidade. Tá? Eu tenho aqui a carta até do hospital, que eu fui no pronto-socorro para saber quem que era, como estavam as pessoas, o quadro da pessoa como estava.
Então, boa tarde, Ricardo. Conforme solicitado, constam em nosso sistema 2 registros de pacientes que foram atendidos no pronto-socorro com histórico de picada de escorpião. JB, de 23 anos, que mora em Jardim Panorama. NRSO, de 61 anos, que mora no Jardim Sonho. Segundo informações, os 2 casos foram notificados, estão sendo acompanhados e se encontram em bom estado de saúde. Foi a assistência social da Irmandade Santa Casa de Macatuba que me passou. Daí, senhor presidente, quando eu percebi que esses escorpiões ainda estavam fazendo a festa aí solto, né? Sim, então, daí tem 2 casos aí. Uma delas é do Jardim do Sonho Meu. Tá? Então é um caso à parte. Realmente a vigilância sanitária percebeu que precisa fazer um trabalho de prevenção, de limpeza mesmo. Agora, no caso aqui próximo do cemitério, é casos mesmo que está saindo do cemitério. Aí eu liguei hoje também, quando me falaram que ainda estava saindo, o Ricardo Verpa. Então eu pedi para o Ricardo Verpa se dava para ele fazer algum trabalho, como ele já fez, né, no começo do ano, aí que todo mundo está lembrado, aquela campanha da Cidade Limpa, no qual ele já tinha visto lá que já estava programado para janeiro. Então não vai precisar adiantar nada, porque o pessoal já está fazendo a dedetização, né? Fizeram até o dia 29, foi o último dia que eles fizeram a dedetização, porém, o melhor de tudo isso ainda é a conscientização, a limpeza. Então, depois dessa dedetização, vai acontecer em janeiro já essa cidade limpa, né, da TVT, aí sim retirar todo aquele entulho, enfim, o lugar que vai dar o esconderijo desses animais, né? E hoje, como eu falei, eu estava lá, o Paraná também andou comigo o cemitério inteiro procurando o seu Maurício, o Zé Ailton, e naquele momento não encontramos, mas o Paraná, ele estava um dia antes, ele já tinha pego um escorpião, ali mesmo. Então eles estão ainda um pouco prontos, saindo, alguns com vida, outros encontram morto ali, né? E o Carlinhos falou que depois que fizer essa campanha, ele também está preparando uma cartilha para estar passando para as pessoas, porque é um problema. Tem cidades aí vizinhas que morreram criança, né, com picada ali. Então é um caso grave, é a utilidade pública. Por isso que eu estou usando a tribuna para passar. E eu tenho aqui já o modelo da cartilha, se o senhor me permite, pouca informações básicas sobre o escorpião. São invertebrados da classe Aracnídeos. No estado de São Paulo são encontradas 2 espécies predominantes, o escorpião amarelo e o escorpião preto. Na maioria das vezes, os acidentes com escorpião são provocados pelo amarelo. Hábitos de reprodução. São animais predominantemente noturnos, carnívoros e que se alimentam de insetos e até de pequenos pássaros e roedores. Usam o veneno para imobilizar a presa. A reprodução, na maioria das espécies, é monóica, ou seja, não depende de acasalamento. Então, a fêmea vai se reproduzindo mesmo sem o macho. Então, por isso que é muito difícil somente dedetizar. Realmente é... Exato. Veneno e toxicidade. O veneno de escorpião, tipo, é o nome científico, que parece ser o veneno mais tóxico de todos os escorpiões da América do Sul, age sobre o sistema nervoso periférico dos humanos, causando dor, pontadas, aumentando a pulsação cardíaca e diminuindo a temperatura corporal. Esses sintomas, devido ao seu peso corporal, são mais acentuados em crianças e devido às condições físicas aos idosos. Prevenção de acidentes. Os escorpiões só atacam o ser humano se sentirem acuados. Abaixo, algumas medidas de prevenção. Sacuda a roupa e o sapato antes de usar. Não deixe entulhos, lixos e materiais necessários em quintais e próximos às residências. Promover limpeza constante de jardins. Mantenha o habitat familiar livre de baratas, que são reconhecidas como um dos seus principais alimentos dos escorpiões nos centros urbanos. Use telas vedantes em portas e janelas. Use ralos protetores. Não coloque mãos e pés em buracos, montes de pedras ou lenha. Mantenha camas e móveis a uma distância mínima de 10 centímetros das paredes.
E o controle químico, realmente, o controle químico é o uso de inseticida. Deve ser evitado nas residências, pois além de serem ineficazes, por não chegarem onde os mesmos estão alojados, podem provocar desalojamento e irritabilidade dos escorpiões, aumentando o risco de acidentes. Então, senhor presidente, o melhor a se fazer realmente é a prevenção. Tá, joia? Então, esse seria mais utilidade pública para a gente, tá? Que é um caso já de surto, né, de epidemia. Tá, joia? Muito obrigado. Silvio Pedroso. Presidente, eu não posso esquecer de agradecer. Sábado eu estive em Itu, me encontrei, dona Silvia, não posso deixar, eu tenho que agradecer a deputada Rita Passos, e nós fomos bem recebidos lá, fechamos uma parceria com ela para estar representando ela aqui na nossa região, e já imediatamente ela liberou uma verba de R$70 mil para a APAI, onde vai estar sendo efetuado melhorias nos vestuários e outros departamentos lá. Essa verba já está só aguardando o término do projeto, onde a assistente social do Dona Odete, que eu estive conversando, até quarta-feira já está terminando, e o dinheiro, a conta já está aberta, e o dinheiro já vai vir direto para o Banco do Brasil na conta do APAI. Então, acho que é uma verba muito importante para a instituição, que realmente lá eles estão precisando. Tá bom, presidente? Parabéns. Cumprimento, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, demais companheiros de trabalho e membros aqui presentes. Pelo que nós vimos, foi um assunto também que chegou até mim e os demais companheiros também, como assunto de livre escolha, né? Também quanto a essas inscrições, porque vieram questionar, que inscrições são essas? Será que são das casinhas do CDHU? As pessoas chegam até nós e perguntam, mas aí eu fui me informar e eu soube que não era, porque já era do meu conhecimento esse loteamento, né, que como nós sabemos, de alguns empresários da nossa cidade, que ficou tudo pronto no ano passado, para 197 casas, né? E conforme os companheiros disseram, realmente é um levantamento para ver se realmente há um déficit habitacional na nossa cidade. Claro, né? É visível que há. E conforme as inscrições, né, entre aspas, aí, que foram feitas até hoje à tarde, conforme o Marcos disse, 478 inscrições. E aí eu fui me informar mais um pouquinho sobre isso, né? Bom, se o projeto estava pronto, com certeza é o interesse de todos nós, vereadores, porque nós precisamos estar representando as pessoas, os mais carentes, aqueles que pagam aluguel, que moram lá numa edícula na casa do pai, da mãe. Nós somos o representante dessas pessoas. E fui me informar, vai ter despesa para a prefeitura? Não, porque o problema maior, quanto àquele problema lá, o emissário, será tudo por conta destes donos, dos empresários. Então, isso me aliviou bastante. Então, isso daí, realmente, né? Foi bom ouvir que o prefeito realmente está empenhado, que vai haver essa reunião. Então, precisa dessa parceria executivo e legislativo, né, para a gente socorrer os nossos munícipes, porque está aí pronto, não podemos perder tempo, já se passou um ano, né? Mas que bom, e 197 casas, com mais 180 do CDHU, nós teremos 377 casas. Então, esse déficit que há no nosso município vai ficar bem abaixo, certo? Então, vamos mesmo nos empenhar, todos que pudermos estar nessa reunião, certo? E outro motivo de eu estar aqui, que hoje é a nossa última sessão ordinária, né? Conforme nosso regimento, de 16 a 31 de dezembro, e de 1 a 31 de janeiro é o recesso do Legislativo. E aí, vamos pensar, já se passaram aí 25%, né, então, do nosso mandato. Um ano já se passou. Né? Então, eu quero cumprimentar aqui cada um de vocês, né? O presidente Julinho, Ricardo, Norberto, Wilson, Marcos, Carlinhos, Zeca, Vavá, o Sebastião, a Ruth, né, que eu aprendi a admirar, pude conhecer mais de perto essa mulher, né?
todos os funcionários da Câmara, João Sérgio, Anderson, Patrícia, Rafael, Luísa, né? Passamos aí junto esse ano. E que vocês tenham um Feliz Natal, um 2014 com muita paz, saúde, né? Muita fé, disposição para a gente estar trabalhando, porque é o nosso papel enquanto legislador. Muito obrigada. Roberto Gabani. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, a todos os nobres colegas, a todos os presentes e aos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, eu queria que fosse constado em ata o falecimento de duas pessoas essa semana que comoveu a cidade, do meu ponto de vista. Primeiro, a dona Eleusa, tá? Aquela senhora simpática que ficava sentada ali na casa dela, esperando nas manhãs o ônibus do APAI, para poder pegar a sua filha e levar até o APAI. Infelizmente, ela veio a óbito essa semana. Eu gostaria de constar na ata a nossas condolências a todos os familiares e a lamentação de todos dessa casa. Também o falecimento do senhor Getúlio Sanches. Ele, que era funcionário de carreira, trabalhou muitos anos no terminal rodoviário como vigilante, que foi sepultado no dia de hoje, de ontem, aliás. As nossas condolências a todos os familiares dessa casa, pela perca e pelo tempo que ele representou o município trabalhando em serviço da população de Macatuba. Eu gostaria que vocês, se pudessem, no final da sessão, para nós, o presidente vai falar daqui a pouco, para que a gente pudesse votar essa moção de apelo sobre o artigo do regimento interno que o prefeito que o presidente vai citar daqui a pouco. Eu gostaria da compreensão de todos vocês, por favor. E como a dona Silvia disse, um ano passou depressa, independente de bandeira política, de pensamento. Eu acredito que essa casa empenhou-se bastante e fez o papel que era para ter feito, com certeza. Eu queria deixar aqui os parabéns a todos vocês, nobres vereadores, a todos os membros desta casa. Um 2014 abençoado a todos nós e que as bênçãos do menino Jesus nos traga paz e um 2014 com muita realização e muita alegria, principalmente nessa casa, até porque a população precisa de nós. Obrigado, senhor presidente. Amparado no artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, moção de apoio do vereador Wilson Barburato, à Câmara Municipal de Macatuba, manifesta o seu apoio ao movimento denominante Frente Parlamentar pela valorização do setor superenergético. Acatando do exposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Requerimento número 85 do vereador Norberto José Gabani solicita a substituição de alguns postes de sustentação de alambrado que delimita o local do projeto Lixo Rico, que se encontram visivelmente danificados, assim como realizar o conserto do portão autorizado para a carga e descarga de material coletado. Requerimento número 85/2013. Senhor presidente, considerando que o espaço público onde se encontra implantado o projeto Lixo Rico carece de manutenção necessária para garantir a segurança de seus integrantes e das pessoas que por ali transitam, requer dos bons prestos de Vossa Excelência substituir alguns postes de sustentação do alambrado que delimita o espaço público onde se encontra implantado o projeto Lixo Rico, que se encontram visivelmente danificados, assim como realizar o conserto do portão utilizado para a carga e descarga do material coletado, termos em que requer aguardo o deferimento. Macatuba, 6 de dezembro de 2013. Vereador Norberto José Gabani, senhor Tarcísio Matheus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba. Acatando do exposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de decreto legislativo número 1 da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento,
que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura de Macatuba relativas ao exercício 2011. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em segunda votação. Segundo o Regimento Interno, essa será a última sessão legislativa de 2013. Se assim, eu gostaria de consultar o plenário sobre a possibilidade de proceder à liberação da moção do vereador Norberto José Gabbana ainda hoje, tendo em vista que ela aborda assunto relevante ao município. Se todo mundo concorda, a gente suspende rapidinho. Então, amparado no artigo 40 do Regimento Interno, a sessão será suspensa para reunião de emergência da Comissão de Justiça e Redação, que deverá manifestar sobre a moção de apelo. Som, som, teste. Som,
Moção de apelo do vereador Norberto José Gabani, que dispõe sobre transformar o 3º agrupamento da Polícia Militar de Macatuba em pelotão. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Pessoal, tem alguns convites aqui. Um é da Escola Fernando Valese. Câmara Municipal, temos a honra de convidá-los para a cerimônia de formatura dos alunos da 8ª série do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Fernando Valese, a realizar-se às 19h30 do dia 13 de dezembro de 2013, no Teatro Municipal Renata Lúcia dos Santos Ludovico. O outro é da escola, é uma feira, 3ª Feira Cultural da Escola Municipal Padre José Corsini. Vamos nos reunir para celebrar juntos o encerramento de mais um ano letivo e para a alegria das crianças comemorar a proximidade do Natal. Convidamos a todos para participar da 3ª Feira Cultural no dia 11 de dezembro, quarta-feira. Horário das 9h30 às 14h30. Então, no período da manhã até a tarde. Eu gostaria de agradecer aqui o deputado Arnaldo Jardim, junto com o governador Geraldo Alckmin. Foi assinado um convênio na semana passada em São Paulo, uma liberação de mais de 300 mil para o asfalto do Planalto, que vai dar para asfaltar todas as ruas. E ele anunciou também que vai liberar, o Arnaldo Jardim, que vai liberar mais 300 mil para o hospital. Então vai ser asfaltar todas as ruas, 300 mil para o asfalto, já foi assinado o convênio para liberar o dinheiro, e mais 300 mil para o hospital, para a Santa Casa. Tá? Eu gostaria de desejar também para todo mundo um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que o nosso ano foi bom e o ano que se Deus quiser ser melhor ainda, tá? Obrigado por todos aí, pelo ano que a gente estamos junto. E é isso aí, pessoal. Aí vai ter uma reunião vai ter uma sessão extraordinária, vou estar avisando com antecedência, tá? Sobre a subvenção da Santa Casa, sobre o asilo e o APAI. Tá? Então acho que vai ser em janeiro. Vamos passar a data certinho quando vai ser, com antecedência para o pessoal que estiver viajando aí. Tá? Nada mais do que o senhor tratado, depois encerrado o presente de sessão. Vai ter o 14º, pessoal da prefeitura. Vai ter. Então acho que vai ter o 14º, não vai? Então, fiquei sabendo hoje que é o 14º. Será que eles pensou que fosse na sessão de segunda que vem?